Parabéns pra Bruna. Bruna, parabéns. Que você tenha uma vida iluminada, maravilhosa. Eu não sabia que você era virginiana também. Faz todo sentido. Te desejo tudo de bom na sua vida, ok? Oi, Zé, obrigada, viu? E sim, eu sou virginiana porque a gente é perfeito, Zé. Concordo com você. Tem como discordar, a gente faz tudo perfeito. A Mas gente. eu sou, obrigada. Tudo de bom para você, tá? Bom, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aqui, a gente vai falar de um assunto que eu acredito que vocês vão gostar muito. Hoje a gente vai para uma parte um pouco mais técnica, embora a gente não vai falar muito do estilo desse autor de escrever. A gente vai ter que pesquisar. Porque como nós estamos na metade do projeto, a gente já teve 12 aulas que a gente trabalhou exclusivamente os autores e poetas. Então a gente vai ter que buscar essas informações que a gente quiser, essas informações pessoais, talvez, tá? Um, eu queria que alguém falasse do processo criativo de O Tempo e o Vento. Alguém que ainda não falou de processo criativo. Quem poderia começar, por gentileza? Alguém? Felipinho, abre o seu microfone e conta pra gente como é que foi para escrever o seu texto. Oi, boa noite. Noite. Ah, bom, as ideias foi surgindo na cabeça. É, e esse tema é um tema, tipo, muito legal de se falar e eu gosto muito, tipo, reflexivo, essas coisas, eu gosto muito. Tô nervoso. E foi bom, deu tempo de refletir muito sobre as coisas e, é, eu não sei o que falar, mas é isso. Que bom que você falou, não é? A gente compreende que você é o mais novo, que você ainda está se desenvolvendo, desenvolvendo o seu português, né? E que, portanto, a sua percepção de ortografia, de concordância, ainda é outra. Ninguém espera que você escreva como alguém que está encerrando o ciclo do ensino médio. A gente espera que você escreva como um garoto de 12 anos, né? E quem dera que aos 12 anos a gente escrevesse como você já escreve, tá? Então, não se acanhe nunca, tá? Você escreveu muito bem. Bom, mas alguém gostaria de falar do processo criativo, espontaneamente? Oi, Zé, tô entrando na aula hoje. Oi, Lu. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu não sei se eu tô fazendo certo ou errado. O que que é para fazer? Deixar no Assim, mudo, tirar a câmera? você pode, deixa sempre no mudo, tá? E tirar a câmera, fica a seu critério, tá bom? Tá bom. Adorei que a gente se falou no domingo, sei que não é sempre que você tem internet, tá? Sim, Mas vamos lá, firmes e fortes, ok? tá bom. Galera, então, Lu, pode fechar sua câmera. Fechou? Fechou? Fechou. Agora fecha o seu áudio, senão, se você não fechar, eu fecho aqui. Legal, fechou. Vamos começar uma apresentação. Eu, eu queria começar fazendo uma provocação com vocês. Alguém tem ideia de como a gente começa? Alguém tem um palpite? Alguém arrisca um palpite de como a gente começa hoje a aula? Aula não, né? Encontro. Ninguém tem palpites. Então vamos começar. Como sempre, eu vou tirando o meu fone para vocês irem ouvindo. Se eu esqueci alguma vez, vocês me lembrem, tudo bem? Vou pôr um vídeo, que é uma provocação para a gente começar hoje.
Bom, para quem não conhece, essa é a Laís Lacourte. Ela é uma das atrizes e cantoras do musical Elsa, como já era de se esperar. A Laís, ela faz esse solo praticamente de ponta cabeça, né, com as costas apoiadas apenas numa lata. Os pés dela não tocam o chão, ela tem que tocar com as pontas dos pés. E aí eu gostaria de perguntar para vocês. Primeiro que a voz dela é inacreditável. Ao vivo, nem se fala. E a gente olha para ela, a gente fala, gente, ela tem 14 anos, mas ela não tem. Eu sei que ela é maior de idade, já é casada, mas é uma atriz, assim, fenomenal. Pergunto, ela está cantando ou ela está narrando uma história? Gostaria que vocês respondessem. Pode ser pelo chat ou pode ser alguém abrir e falar. Ela está cantando ou ela está narrando? Eu acho que ela está cantando e narrando uma história. Cantando e narrando uma história. Narrando uma história, cantando. Narrando. No, nos espetáculos de musicais, a dramaturgia, ela perpassa pela música. Então, a música, principalmente num musical, ela não é apenas um efeito sonoro ou um fundo musical. A música, ela também é uma dramaturgia. Ela conta uma história. E aí, a gente observa essa interpretação da Laís Lacourte de uma história. Ela está contando uma parte da vida da Elsa, em que a Elsa sofre um problema de coluna, vai para a mesa de cirurgia, e aí ela representa esse momento dessa mesa de cirurgia, ela está com a coluna em pedaço, e aí ela está contando, né? Mas eu não vou parar, por isso toquem a música, façam o meu corpo dançar. Ela interpreta isso. E aí, a gente vai falar de uma questão hoje um pouco delicada, que é a interpretação de texto. Como é que a gente está interpretando tudo isso que a gente está vendo, ouvindo e lendo? A gente está realmente se aprofundando em alguma coisa, a gente pega algum trecho e a gente debruça nesse texto, enfim, ou a gente está passando superficialmente por tudo. Porque eu sei que é muita informação e a gente não está se aprofundando especificamente em alguma coisa. Mas eu pergunto, como é que está a interpretação do texto de vocês? Hoje, a gente vai ouvir, ver e ler muita coisa que exige uma interpretação de texto complexa. A gente realmente precisa parar um tempo para analisar aquilo que a gente está lendo, porque não é tão simples. E a gente tem que parar de, às vezes, ficar na superficialidade da interpretação, porque como a pessoa ela escreve bem, ela combina muito bem as palavras, então a gente fica naquela superficialidade, é lindo, ponto. Não é somente lindo, a gente precisa realmente interpretar. Vocês vão utilizar isso muito na vida de vocês, tanto para a arte quanto para a vida pessoal, né? Vocês que estão em fase de vestibular, de concurso, a interpretação é fundamental. E nós, que somos do teatro, a gente interpreta ainda com um olhar a mais. Porque a gente pensa como personagem, a gente tenta interpretar um texto como o personagem interpretaria. Então a gente procura pensar em 1000 possibilidades de interpretação. E isso faz com que o texto, geralmente, ele cresça muito. E ele nos abra um leque de opções de interpretação muito grande. Porque não é só entender o que o autor está dizendo. É entender o que o personagem entenderia daquele texto. Faz sentido para vocês que, de repente, o personagem, se ele for o rei, ele provavelmente tem uma interpretação de um texto. Se ele for o mendigo, ele tem outra interpretação. Então, a gente precisa abrir esse nosso leque de possibilidades de interpretação, certo? Porque, a não ser que esteja num poema, 2 mais 2 são 4. Então, quer dizer, é uma coisa sólida.
senão a gente tem que realmente abrir para possibilidades. A gente vai ouvir, a gente vai ver muita coisa hoje exclusivamente de Clarice Lispector. A gente vai ver contos, crônicas, e aí eu pergunto para vocês, conhecem a diferença entre crônica e conto? Isso para vocês é claro? Ou vocês têm dificuldade em identificar? Denis, é sobre Clarice. Um conto, ele é uma narrativa curta, ninguém respondeu, eu vou resumir, porque é simples, mas tem as suas características. Um conto é uma narrativa curta, né? Geralmente, aquilo que a gente teria num livro clássico de literatura, a gente tem reduzido num conto, e ele tem elementos essenciais, como personagem, enredo, tempo e espaço. E a gente é regido, então, o conto ele é regido pelas leis aristotélicas, principalmente nessa questão de tempo e espaço. A crônica, ela está muito ligada principalmente assim, a publicações em jornal, mas ela não é especificamente uma publicação de jornal, ela está muito ligada a coisas do cotidiano. Então, a crônica, ela não é um texto longo, ela é relativamente curta, e ela vai falar do nosso cotidiano. E a Clarice Lispector é rainha disso. Ela é a rainha. A Clarice, ela não é brasileira, ela foi naturalizada, ela chegou aqui com pouquíssimos meses de idade, e a Clarice é considerada a maior escritora judia depois do Kafka. Quem? Tainara, eu não entendi a sua pergunta. Quem? Então, ela é considerada uma das principais... ela é a segunda maior escritora judia. Então, a gente vai ver alguns vídeos de pessoas... a gente vai ver alguns vídeos de pessoas interpretando esses contos e crônicas, e aí a gente vai ler alguns também, e hoje as nossas atividades elas começam a ficar um pouco diferentes, elas já não vão ser mais tão livres, beleza? Então vamos lá para o primeiro vídeo de Clarice. Quando eu não sei onde eu guardei um papel importante e a procura se revela inútil, eu me pergunto, se eu fosse eu, tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes eu fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária e eu começo a pensar. Aliás, eu diria melhor, eu começo a sentir. Eu não me sinto bem? Experimenta. Se você fosse realmente você, como seria? E o que faria? Logo de princípio já se sente um certo constrangimento. É que a mentira em que nos acomodamos acaba de ser levemente locomovida do local em que se acomodara. No entanto, eu já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas, mudavam completamente de vida. Eu acho que se eu fosse eu, os amigos nem me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como, não sei. Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu, não posso nem contar. Eu acho até que por um certo motivo, terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu daria tudo que é meu, entregaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu,
Parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece entrada nova no desconhecido. No entanto, eu tenho a intuição de que, passadas as primeiras loucuras da festa que seria, nós teríamos, enfim, a experiência do mundo. Experimentaríamos em pleno a dor do mundo e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também, em certos momentos, seríamos tomados de um êxtase de alegria tão pura e legítima que eu mal posso adivinhar. Aliás, eu acho que eu já estou adivinhando, porque eu me senti sorrindo e senti também uma espécie de pudor que se sente diante de tudo aquilo que é grande demais. Bom, Se Eu Fosse Eu, da Clarice, entrega muito sobre quem ela é. Ela começa a destrinchar um assunto, e aí ela me lembra muito os gregos, ela é muito filósofa com relação aos assuntos que ela fala. Porque ela vai se aprofundando num psique tão grande que ela entrega sem entregar. O tempo todo ela está dizendo, se eu fosse eu... Mas ela não entrega realmente quem ela é, por talvez não saber quem ela é. Então é muito profundo realmente a escrita da Clarice. Ela é muito misteriosa também. E ela tem uma simplicidade de alma que permite com que ela veja todas essas coisas. A gente vai perceber que a Clarice, ela tem uma consistência de grandes filósofos, assim, de falar. Ela fala como grandes filósofos. Então, eu de alguma forma, eu considero ela como uma grande filósofa. E eu vi, por exemplo, a Bruna falando que ama a Clarice. Eu também, para mim, é a minha autor, uma das minhas autoras assim, favoritas, porque realmente ela nos tira do nosso lugar de conforto e nos faz a gente pensar em coisas muito profundas, né? Se eu fosse eu e tivesse que guardar um papel, onde eu guardaria? Porque eu estou procurando um papel e não acho. Esse texto, ele começa muito nessa vibe. Bom, eu perdi um papel. Eu estou procurando esse papel. Se eu fosse eu, onde é que eu colocaria esse papel para eu poder tentar lembrar onde é que está esse documento? Não é? Então, ela começa fazendo isso e aí ela vai perpassando pela existência dela mesma, né? Então, é muito impactante, assim, a gente pegar, por exemplo, todos esses textos da Clarice depois e tentar interpretar, porque é uma super aula de interpretação. Porque ele realmente... Alguém já conhecia esse texto dela? Se Eu Fosse Eu. Bom, o Denis está com os livros dela, está com crônicas e está com contos. O Denis deve estar se aprofundando bastante aí. Denis, a gente vai ver uns trechos da entrevista, fica tranquilo, né? A gente vai mostrar aqui um pouquinho. Agora, eu vou pôr a contribuição da Dona Otávia, tá? Sobre Clarice Lispector e uma interpretação de texto da Dona Otávia. Beleza? Boa noite a todos. Uma alegria, mais uma vez, poder falar com vocês. E hoje, a respeito de uma grande escritora que vocês conhecem e já percebi que todos vocês se encantam com essa grande artista. Clarice Lispector. Ela é maravilhosa, é uma super escritora. Ela não escrevia para agradar o leitor, ela escrevia para transmitir sensações e fatos.
ela desejava ser considerada uma mulher normal. Entretanto, ela se destacava em tudo, porque ela não era normal, era uma artista. E artistas são geniais. O nome dela era Shaya. Ela nasceu na Ucrânia, era judia. E ela veio para o Brasil com a família na época da Primeira Guerra Mundial. Eles vieram fugidos e chegaram aqui no Brasil e foram para Maceió, onde já tinha alguns parentes. Isso aconteceu em 1922. E aqui eles precisaram receber, a família precisou receber nomes portugueses. E ela, Shaya, recebeu o nome de Clarice. Quando ela tinha 10 anos, quando a mãe faleceu, a família mudou-se para o Rio de Janeiro. E ela teve a oportunidade de estudar com o sacrifício do pai, que trabalhava como vendedor de roupas. E uma vida bem sofrida na infância, muito. E ela conseguiu estudar. Ela fez o curso de Direito no Rio de Janeiro. Mas o sonho dela mesmo era ser escritora. E ela escreveu para o público infantil também, a pedido do seu filho, que se chamava Paulo, quando ele tinha 6 anos, que via a mãe escrever para adultos, então exigiu da mãe que escrevesse alguma coisa. E ela deixou acho que 5 livros escritos, e são maravilhosos, são livros de história da criança, super bacana. Agora, poema infantil é mais juvenil do que infantil, que ela deixou. E eu encontrei essa mensagenzinha dela, eu achei maravilhosa, maravilhosa, porque fala sobre a dor. A gente sempre acha que a nossa dor é maior do que a dos outros, do que do nosso próximo. E ela não se desfaz da dor para ajudar o amigo, ela apenas guarda, ela não esquece. Mas por que ela não esquece? Porque a dor deixa marcas. E nós precisamos reconhecer a necessidade de amparo para as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso próximo, para poder ajudar. E quando estendemos nossas mãos para auxiliar, somos os primeiros a receber o auxílio. Isso é importante, a gente distribuir alegria para os nossos companheiros, para os nossos amigos, para os nossos familiares, principalmente, porque é ali que nós estamos vivendo a lição maior da nossa existência, entre os nossos familiares. Fomos colocados dentro de uma família para acertar a nossa convivência, para aprender. E ali, na nossa família, exatamente, em que a gente encontra nossos amores, mas também os nossos desafetos. Então, vamos ter essa consciência de estender as mãos para auxiliar, para a gente poder também ser auxiliado. Uma grande noite de trabalho, de aprendizado para vocês, que eu tenho certeza que será mais um despertar,
mais um despertar dentro da literatura com um encantamento de leituras e de reflexões que vocês fazem com tanta maestria. Um beijo para todos e fiquem com Deus. Dona Otávia é a Dona Otávia, né? A gente é suspeito para dizer alguma coisa depois que ela diz. Mas ela fez questão de mandar esse áudio, escolheu essa imagem. E a interpretação dela sobre essa frase, né? Que acho que, de alguma forma, todos nós entendemos e concordamos, né? Uma questão universal, família, ajudar o próximo, né? Realmente ela é muito fofa, né? Mas vamos lá. Quem poderia abrir o microfone e ler para a gente 2 trechos de Clarice? Posso ler, Zé? Pode. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Alguém gostaria de fazer uma análise sobre essas 2 frases? Alguém gostaria de falar sobre elas? Sobre esses 2 trechos? Zé, Sandra? Então, achei incrível essa primeira parte. Tem filme Divertidamente. Não sei quem já assistiu, fiz a conexão na hora. E os nossos defeitos, os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas raivas, tudo é importante. Tudo que a gente sente é importante. E nada é de se eliminar, e sim acolher, saber trabalhar e utilizar tanto para a gente, né, para a nossa autopercepção, quanto para os outros também. Muito legal. Eu já assisti o filme Divertidamente, eu devo ter ele em algum lugar. Mas é um pouco isso. Tudo em nós é importante, inclusive os nossos defeitos. Quando a gente fala, olha, não quero mais ter esse defeito, é perigoso. Porque eu posso estar realmente cortando o defeito que me sustenta como ser humano. Não é? De repente, os nossos defeitos realmente nos policia de fazer coisas importantes, que se a gente deixasse de fazer ou fizesse, talvez a gente não seria a gente, ou talvez a gente desmoronaria, ou talvez entrássemos em depressão. É uma discussão de uma frase que ela cabe muito em muitas situações, assim, da vida da gente mesmo, e muito profunda, né? A gente vai assistir um trecho de Bethânia e Caetano falando sobre ela, é um trecho dessa entrevista que já foi mencionada, e Bethânia recitando um pouco de Clarice, que é muito bacana também. Esclarecimentos. Explicação de uma vez por todas. Recebo de vez em quando cartas perguntando-me se sou russa ou brasileira. Me rodeio de mitos. Vou esclarecer de uma vez por todas. Não há simplesmente mistério que justifique mitos. E a história é a seguinte: eu nasci na Ucrânia, terra de meus pais, nasci numa aldeia que não figura no mapa de tão pequena e insignificante. Quando minha mãe estava grávida de mim, meus pais já estavam se encaminhando para os Estados Unidos ou o Brasil. Ainda não haviam decidido. Pararam na aldeia para eu nascer. Prosseguiram viagem. Cheguei ao Brasil com apenas
2 meses de idade. Eu sou brasileira naturalizada. Por uma questão de meses, poderia ser brasileira nata. Fiz da língua portuguesa minha vida interior, meu pensamento mais íntimo. Usei-a para palavras de amor. Comecei a escrever pequenos contos logo que me alfabetizaram e escrevi-os em português. Clarice, ainda menina, fez da escrita a descoberta da vida, buscou palavras para descrever sentimentos ocultos. Brincou com o dito, com o não dito, foi íntima de cada leitor, sem jamais se revelar tudo. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritor? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou um amador e faço questão de continuar a ser amador. O profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. Que coisa fora do mundo. Muito impressionado com esse jeito dela. Essa entrevista é muito forte, né? Muito forte. Ela é contundente. Não há quem não fique tocado profundamente por ela. Quer dizer, não é simplesmente tocado, é uma coisa que vem, que toca a gente de dentro. Não pode Vai no fundo, porque o ritmo, os silêncios, fica leve, o olhar, a atenção, o olhar. Fica pequeno, olha, denso de uma maneira que assim, gosta de rever. Mas eu queria somente... Eu quis muito que Caetano viesse fazer hoje essa noite de Clarice, porque esse momento de Clarice, porque foi ele quem, pela primeira vez, disse alguma coisa dela. Fiquei muito impressionado quando eu vi Clarice, surpreendentemente para mim, pela primeira vez. Foi um representante dessa revista Senhor, pessoa que vendia de casa em casa, e ela está Santo Amaro, e o meu irmão mais velho, Rodrigo, sabia que eu gostava de coisas assim, modernas, eu era muito novinho, e ele disse assim, cadê o nome dessa revista? Eu olhei e achei que me interessava, assim, eu queria ver o que tinha dentro. Ele então fez uma assinatura para mim e eu já fiquei logo com... Nessa revista tinha o conto A Imitação da Rosa. E foi um acontecimento assim na minha vida. Aquilo foi, bateu fundo, me impressionou e me deu impressionou em todos os níveis, assim, pessoalmente, humanamente e literariamente, esteticamente também. Foi um negócio muito, muito, muito intenso. Bom, a gente tem sempre colocado artistas de outras artes para a gente entender que todas as artes estão ligadas. Então, Caetano e Bethânia, que são poetas também da música, eles não estão desconectados com a literatura. Eu espero que isso fique muito claro para vocês, assim, que não tem como separar uma coisa da outra, né? Tudo é poesia, tudo é arte. Então, eu sempre vou fazer essas misturas para que a gente entenda que as artes elas estão muito entrelaçadas. E aí, Bethânia e Caetano falam do pouco que eles... Um pouco, né, da influência que eles têm aí de Clarice. E aí esse conto, A Imitação da Rosa, é muito interessante porque conta a história de uma mulher que ou ela saiu da depressão, ou ela saiu do hospício, fica aí um mistério no ar. E é muito forte, porque
é o ponto de vista de uma mulher que ela está observando tudo de novo, ela está reaprendendo a observar as coisas. E aí ela compara com o antes. E aí a gente fica na dúvida se é antes do quê? Da depressão? Antes de ser internada? Então é muito interessante. Então eu gostaria que alguém abrisse e lesse um trecho desse conto para a gente. Eu, Zé. Vai lá. Há quanto tempo não via Armando, enfim, se recostar com intimidade e conversar com um homem? A paz de um homem era, esquecido de sua mulher, conversar com outro homem sobre o que saía nos jornais. Enquanto isso, ela falaria com Carlota sobre coisas de mulheres, submissa à bondade autoritária e prática de Carlota, recebendo, enfim, de novo, a desatenção e o vago desprezo da amiga, a sua rudeza natural, e não mais aquele carinho perplexo e cheio de curiosidade. E vendo, enfim, Armando esquecido da própria mulher, e ela mesma, enfim, voltando à insignificância com reconhecimento. Não sei se faz sentido um fragmento do texto, mas quando a gente pega, e ela mesma, enfim, voltando à insignificância com reconhecimento. É muito interessante, porque a gente está falando de uma mulher que ou saiu do hospício, né, saiu de não sei nem se essa é a palavra, mas eu já vi alguns relatos que falam que essa mulher teria saído de um hospício, e não de um hospital psiquiátrico, tá? E aí, essa mulher, ela tem a plena consciência de que ela está voltando à insignificância, voltando a não ser nada na vida das pessoas, porém com reconhecimento. E aí, se a gente pegar esse conto inteiro, ele é muito enigmático, e aí talvez a gente reconheça muito de estar junto e, na verdade, não estar, né? É muito interessante, assim, é muito forte esse conto. E a Clarice, parece que ela vai relatando isso com muita facilidade. Ela vai relatando isso, parece que ela chega assim, de uma maneira não muito didática, falando que ela parece que vai vomitando as coisas, assim. E as coisas nos contos e nas crônicas da Clarice vão acontecendo de uma maneira muito... tem fluxo, né? A gente percebe um movimento nessa escrita da Clarice. E aí esse conto é muito interessante, assim, para vocês lerem inteiro, para se inspirarem, enfim. É um conto muito interessante. Agora a gente vai assistir um pouquinho mais. Eu não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado, mas não entender pode não ter fronteiras. Eu sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender do modo como falo é um dom. Não entender, mas não como um simples estado de espírito. Bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha, como ter loucura sem ser doido. É um desinteresse manso, uma doçura de burrice. Só que de vez em quando tem a inquietação. Eu quero entender um pouco, não demais, mas pelo menos entender que eu não. O Abu Janra é um dos grandes atores brasileiros. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Abu Janra morreu não faz muito tempo. Eu não tenho certeza. Ou ele está vivo, alguém tem essa informação? Eu acho que o Abu Janra faleceu, não tenho certeza. Ele morreu, né? Zé. E não faz Faleceu. muito tempo, não, né? Não, É faz recente. pouco tempo. É muito legal o Abu Janra, porque ele tem muito texto dele na internet, tanto de Clarice quanto de outros autores,
E aí fica uma dúvida nessa crônica. Entender ou não entender? Porque ela se sente mais feliz, mais completa quando ela não entende. Mas às vezes é preciso utilizar a inteligência para não entender. Então é muito complexo, mas é muito profundo, não é? E aí na vida da gente, é melhor a gente entender as coisas, é extremamente complexo. É melhor a gente entender as coisas, ou é melhor com que, às vezes, a gente não entenda certas coisas e ser feliz? Eu acho que está um pouco nisso, assim. O excesso de racionalidade, talvez, não permite uma felicidade completa dela, ou enfim, de quem quer que esteja narrando. Então, essa crônica é fantástica também, porque ela trata disso. O que é melhor? Eu entender as coisas, não entender as coisas, ou é melhor eu usar a minha inteligência para não entender? É muito complexo, porém é muito rico, não é? Vale ressaltar que no começo eu falei que ela é muito filosófica, né? Ela filosofa muito. A sensação que eu tenho é que ela realmente para, não faz nada, e aí ela filosofa sobre todas essas coisas que ela fala. Muito parecido com os gregos, porque a gente já falou algumas vezes, e talvez a Clarice esteja nesse lugar, de parar para filosofar, né? Ela diz que ela não é... Ela diz que ela não é profissional, ela não aceita essa condição de profissional, ela fala que ela é amadora, porque quem é profissional realmente tem uma rotina, e ela não quer ter rotina, ela prefere ser livre, escrever quando ela quiser, sobre o que ela quiser. Mas, por um outro lado, a sensação de que eu tenho é que ela para no tempo, e aí ela vai... É como se tivéssemos um espelho, de um lado, um espelho do outro, que você se olha e você vê infinitas vezes a sua imagem refletida. A sua imagem refletida que não tem fim, porque ela vai ligando todas essas conexões de imagens de vida, né? Então, realmente é muito complexo, como a Ali disse, mas, ao mesmo tempo, é muito rico, é muito bonito. Então, vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho mais em Clarice. Quem poderia? Posso, Zé? Por favor. Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos um último recurso: não fazer mais nada. Por isso digo, quando não obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce, ou não, espontaneamente, mas nunca por fora de imposição. Às vezes, é inútil esforçar-se demais, nada se consegue. Outras vezes, nada damos e o amor se rende aos nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido. Quase sempre amamos a quem nos ama mal e desprezamos quem melhor nos quer. Assim, repito, quando tivermos feito tudo para conseguir um amor e falhado, resta-nos um só caminho, o de mais nada fazer. Percebe que a Clarice, o tempo todo, ela está colocando ou isto ou aquilo? Percebam que o tempo todo ela está fazendo... Alguém falou a palavra paradoxo. Então, ela tem essa qualidade de trabalhar. Olha, se você fizer tudo para ser amado, talvez você nem seja amado. Mas se você não fizer nada, talvez você até possa ser amado. Porém, geralmente quando a gente ama quem não merece esse nosso amor. E aquela pessoa que nos ama, a gente não valoriza. Então, do ponto de vista daquela outra pessoa, pode ser que nós sejamos o mau amor, né? É tudo muito complexo e o tempo todo ela está trabalhando com essa imagem, um espelho,
refletida infinitas vezes. Porque, além disso, a gente consegue discorrer ainda mais sobre esses sentimentos que ela vai nos questionando. Ela é muito questionadora, né? E respostas para ela me parecem que não bastam. É complexo, mas muito verdadeiro. E aí a gente precisa realmente pegar, interpretar, destrinchar, tentar entender ou trazer para a nossa interpretação, não é? Porque como eu falei algumas vezes no grupo, né, não se justifiquem, né, porque ela faz isso e ela não justifica. A gente entende aquilo que a gente quiser ler, a gente entende aquilo que a gente quiser, não é? E aí nos traz um sentimento de desconforto as reflexões dela. Não deixa a gente confortável, porque ela fala umas verdades complexas que a gente talvez não queira entender, ou talvez a gente entenda, mas fala, meu Deus, a vida é isso mesmo, né? Então é muito complexo. A gente vai agora para mais um vídeo. Sou composta por urgências. Minhas alegrias são intensas. Minhas tristezas, absolutas. Entupo-me de ausências, esvazio-me de excessos. Eu não caibo no estreito. Eu só vivo nos extremos. Pouco não me serve. Médio não me satisfaz. Metades nunca foram meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos feitos com amor e carinho são para mim recordações eternas. Palavras até me conquistam temporariamente, mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca, ou não toca. Eu acho muito legal esse texto dela, porque ela fala coisas que, assim, eu digo sempre. Só vivo nos extremos. Ou é, ou não é. E a gente, quando a gente não vive nos extremos, muitas vezes a gente está aceitando pouca coisa. Não é? Por exemplo, se ela fala que médios não me satisfazem, ou tipo, mais ou menos não me satisfaz. Eu digo uma coisa que é muito interessante, que se encaixa nesse contexto de Clarice. Quente ou frio, morno jamais. E o ser humano, ele não está acostumado com migalhas. E muitas vezes a gente quer aceitar migalhas por alguma condição, não sei, a gente gosta da pessoa, enfim, a gente... Não sei, mas não é da natureza humana a gente se contentar com pouco, tá? A gente pode até negar isso, e a gente pode até ser da paz, a gente pode não sei o quê, mas no fundo, o ser humano não se contenta com pouco. E a Clarice diz isso muito sobre ela, que é muito, muito sobre nós. E quando eu digo muito, eu não estou falando de riqueza material, de conquistas. A gente está falando isso do outro ser humano. A gente exige muito do outro. Inclusive, a gente exige aquilo que a gente não é. Mas é da natureza humana, né? E quando a gente se acostuma com pouco, a gente adoece. Pode ter certeza que quando a gente está triste com alguma pessoa, é porque realmente a gente está recebendo migalha, né? A gente está recebendo migalha e se contenta com isso. Então, esse texto dela, para mim, é fabuloso também. Alguém, por favor, abra e leia. Posso? Claro. Pode ir. Thaís? Que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha a coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar como nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo.
Gente, isso é terapia, terapêutico, né? A gente precisa aprender a ser sozinho para lidar bem com o outro. A gente precisa estar bem sozinho para a gente aceitar o outro. Por exemplo, né? Quando a gente não está bem, a gente quer ajudar o outro, eu digo sempre, e um amigo meu me dizia isso muito, um amigo que já morreu há bastante tempo, ele dizia sempre o seguinte: quando uma pessoa não está legal, ela encosta em outra, as duas caem. Então a gente precisa estar bem dentro da nossa solidão. Então, assim, quando me perguntam sobre estar sozinho, eu me sinto super confortável, né? E a gente deveria aprender mais sobre isso. Sobre estar bem dentro da nossa solidão. Vocês estão bem dentro da solidão de vocês? Porque a gente precisa se acostumar e ser feliz sozinho, para depois, claro, a gente ser feliz com o outro. Ou não. No meu caso, é não. Mas a gente precisa se entender, né? A gente precisa se gostar de alguma forma e tudo bem ser sozinho, não é? Incrível. Quem pode ler? Posso. Vai, Joãozinho. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita. Prestes quem saber a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade. Tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência. E a lágrima que não se chorou. Tem o imaterial peso da solidão no meio de outros. Alguém gostaria de ler, de alguma outra forma, esse mesmo texto? Mais alguém gostaria de ler? Esse mesmo texto. Posso, Zé? Não, pode. Não, vai você, já li. Alguém... Vamos lá, então. Também. Não seria legal alguém que não leu? Por favor, alguém que não leu ainda. Eu leio. Vamos, a Bruna abriu primeiro, a Bruna lê. Tá. Minha alma tem o peso da luz. Tem o peso da música. Tem o peso da palavra nunca dita. Prestes quem sabe a ser dita. Tem o peso de uma lembrança. Tem o peso de uma saudade. Tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência. E a lágrima que nunca se chorou. Tem o imaterial. Peso da solidão no meio de outros. Por que eu pedi para que duas pessoas lessem? Para a gente começar a pensar em leituras dramáticas. Porque a Clarice ela é muito dramática. Porém, não tem interpretação de cênica. A gente não está falando de interpretação cênica. Minha alma tem o peso da luz. Não é isso. É muito simples para ler Clarice. Mas a gente tem que começar a ler, entender, para a gente poder dar esse texto como amantes da literatura que somos, não é? Porque senão a gente fica parecendo que a gente está ou na escola ou na igreja, não é? E a gente tem que começar a perceber, através desses vídeos, o quanto as pessoas são naturais para dar os textos de Clarice, né? As pessoas, elas estão muito simples, em ambientes muito simples, com pouca coisa para falar sobre Clarice, porque a Clarice em si já é um espetáculo complexo. Então a gente precisa começar a observar como é que a gente interpreta esses textos, falando, declamando, não é? Como é que é essa narrativa dramática de um texto? Eu não estou falando de representação teatral, eu estou falando de narrativa dramática. Nós, como fazedores de cultura, de arte, como é que a gente está lendo isso? Porque é a nossa interpretação. Quando a gente lê dramaticamente um texto, a gente está falando de a nossa interpretação. A gente não está falando de teatro, tá? A Sandra quer aquilo que o Pedro leia aqui. Ali falou uma coisa que é fundamental. Respira. O texto tem vírgula, tem ponto. O texto nos leva à reflexão. Quando a gente vomita o texto, a gente não entendeu.
E o leitor provavelmente não se interessou. O ouvinte não se interessou. Por quê? Porque a gente vai lá, minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, respira, criaturas. A gente precisa aprender a respirar. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita. Prestes quem sabe a ser dita. Tem o peso de uma lembrança. Tem o peso de uma saudade. Tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência. E a lágrima que não se chorou. Tem o imaterial peso da solidão no meio de outros. Percebam que mesmo eu pegando eu já li muito ele, mas eu peguei ele pela primeira vez e eu acrescentei pausa, né? Que eu já me faço ser compreensível. A gente tem que pensar nisso quando a gente for ler, tá? Mais um vídeo. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado chicles, e mesmo em Recife, falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro, eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou, e ao sairmos de casa para a escola, me explicou: tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba. Dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua, perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino das histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu, que como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira para aspar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível, do qual já começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca. E agora? O que é que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. Agora, chupe o chicle para ir gostando do docinho dele. E só depois que passar o gosto, você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira, a menos que você perca. Eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca. O adocicado do chicle era bonzinho. Não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhávamos-nos para a escola. Acabou-se o docinho. E agora? Agora mastigue para sempre. Assustei-me. Não saberia dizer porquê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar. Até que não suportei mais, e atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão de areia. Olha só o que me aconteceu, disse eu em fingidos espanto e tristeza. Agora não posso mastigar mais, a bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não se acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, mas para não engolir no sono, a gente prega o chicle na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro, e esse você não perderá. Eu estava envergonhada, diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara, dizendo que o chicle caíra da boca por acaso, mas aliviada, sem o peso da eternidade sobre mim.
Bom, esse texto dela, ela está falando sobre o peso da eternidade e ela compara a vida e a eternidade como um chicle. O que é um chicle? Alguém sabe? Que a gente Chiclete. Chiclete. Então, ela está o tempo todo comparando as questões do medo da eternidade com esse mascar do chiclete, que pode ser amargo, pode ser sem gosto. E aí a gente entra nessas questões todas filosóficas novamente. Essa narração do Pedro, por mais que ele tenha dado ênfase para as palavras e tenha dado pausas, ele tem uma certa ansiedade. Vocês conseguem perceber a diferença desse texto? Assim, vocês conseguem sentir que ele está ansioso para terminar o texto? Ou não? Passou batido e está tudo legal para vocês? Eu percebi um certo nervosismo dele. Exato. Balas e tal. Na verdade, ele não tinha compromisso ele não tinha um compromisso não é teatro, né? Então ele não tem compromisso com a cena, ele tem compromisso com a leitura. Então ele está lendo, ele não está interpretando. E o tempo todo ele está ansioso, ele está querendo terminar o texto. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu vou colocar um outro agora que é super interessante, que é o Pertencer dela também, que é incrível. O meu médico assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente. A criança quer. Nela, o ser humano no berço mesmo já começou. Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu de algum modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Se no berço experimentei essa fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida fora, como se fosse um destino. A ponto do meu coração se contrair de inveja e desejo quando eu vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte minha fome de me dar a algo ou a alguém, que eu me tornei bastante arisca. Eu tenho medo de revelar do quanto eu preciso ou de como sou pobre. Sou sim muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma. Eu preciso de mais do que isso. Quem sabe se eu não comecei a escrever tão cedo na vida porque escrevendo pelo menos eu sentia que pertencia um pouco a mim mesma. Com o tempo, sobretudo nos últimos anos, eu perdi o jeito de ser gente. Não sei mais como se é. E uma espécie toda nova da solidão de não pertencer começou a me invadir como eras num muro. Se o meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que nunca fiz parte de clubes ou associações? Porque não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria e não posso é, por exemplo, que tudo o que me viesse de bom, de dentro de mim, eu pudesse dar aquilo que eu pertencesse. Mesmo as minhas alegrias, como são solitárias às vezes. E uma alegria solitária pode se tornar patética. É como se você tivesse um presente, todo embrulhado, com papel de presente enfeitado nas mãos, e não tivesse a quem dizer, tome, é seu, abra-o. Para não estar em situações patéticas e uma espécie de contenção, evitando o tom de tragédia, eu raramente embrulho um papel de presente os meus sentimentos. Pertencer não quer dizer só ser fraca ou precisar unir-se a algo ou alguém mais forte. Muitas vezes, a vontade intensa de pertencer vem em mim da minha própria força. Eu quero pertencer para que a minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Quase consigo me visualizar no berço.
quase consigo reproduzir em mim a vaga, porém premente, sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam controlar, eu nasci e fiquei apenas nascida. A vida de vez em quando me fez pertencer. Como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. Eu não sou. Pertencer é viver. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente vai ler um texto como esse, a Ali disse muito bem, ela se apropriou do texto como se fosse dela. E aí eu faço uma pergunta para vocês. A leitura tem que ser verdadeira para a gente acreditar? Pergunto para vocês. A leitura tem que ser verdadeira para a gente acreditar? Não, Zé, eu não acho que ela tem que ser verdadeira, não. Mas você tem que se apropriar do texto para quando você lê isso daí, você consiga transmitir tão bem, tão gostoso de ser ouvido, que talvez alguém acredite que seja verdade. É isso. Perfeito, Li. Não, gente. Não precisa ser uma leitura verdadeira. Precisa ser uma leitura crível. A gente precisa entender o texto e dá-lo de uma forma tão natural, no caso aqui de naturalismo, que as pessoas acreditem que seja verdade. Mas o texto não tem que ser verdadeiro. A gente não tem que pôr necessariamente verdade na interpretação. Porém, a gente precisa se apropriar do texto e dá-lo de tal forma que as pessoas acreditem que nós estamos sendo verdadeiros. Mas ele não tem que ser verdadeiro, tá? A gente não necessariamente precisa pôr sentimento. A gente pode apenas interpretar o texto. A gente não sabe se essa moça é uma atriz ou se ela realmente está dando o texto por ela. O que nos importa é que a gente acreditou no texto, não é? Ela deu um texto tão lindo que a gente acreditou nela. Quem pode abrir e ler essas duas frases? Quem pode abrir? Alguém que não leu ainda? O que verdadeiramente somos é aquilo que é impossível crer. Bianca, começa de novo, porque a gente não entendeu. O que verdadeiramente somos é aquilo que o impossível cria em nós. A única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. Quem eu sou? Bem, isso já é demais. Pessoal, a gente precisa, a gente vai chegar lá e a gente está trabalhando para a gente começar a melhorar a nossa forma de ler dramaticamente uma poesia. Então a gente precisa começar a repensar como é que a gente está lendo isso, como é que é o nosso ataque, como é que a gente começa, né? O microfone já está ligado, as pessoas estão nos ouvindo. E outra coisa, a gente precisa começar a pensar em pausas, em sentimentos que a gente precisa pôr. Esse sentimento precisa ser verdadeiro? Não, ele precisa ser crível. Ele pertence à poesia. É óbvio que quando a gente põe sentimento e a emoção, fica lindo, a gente chora, se emociona, mas se você tiver dando uma poesia dessa para, não sei, para numa palestra, não necessariamente a emoção precisa vir, você precisa interpretar muito bem. Então a gente precisa começar a interpretar o que a gente está lendo para a gente levar adiante uma boa leitura, tá? Agora a gente vai ler uma crônica na íntegra. A gente ia fazer uma interpretação dela, mas é impossível a gente fazer em 10 minutos. Então a gente vai ler, eu vou propor aí a gente pensar sobre esse texto, e aí a gente vai ter que pesquisar, tudo bem? Vocês prometem que vocês vão pesquisar sobre o assunto, porque a gente não tem como fazer uma interpretação em 10 minutos. Tá? A gente levaria aí pelo menos meia hora,
A gente já levou 2 horas para interpretar um texto inteiro. Então, essa primeira parte, quem poderia? Alguém que ainda não leu? Pode. O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por 2 horas. Se perguntado por que é que não faz alguma coisa, ele responde: estou fazendo, estou pensando. Ser bobo às vezes oferece um mundo de saídas, porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. E o bobo tem originalidade. Espontaneamente lhe vem a ideia. O bobo tem a oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos. E estes os veem apenas como simples pessoas humanas. O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes o bobo é um Dostoiévski. Quem pode ler a outra parte? Posso ler? Pode. A desvantagem, obviamente. Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa fé, não desconfiar, e, portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo não percebe que venceu. Aviso, não confundir bobos com burros. Desvantagem, pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a célebre frase: até tu, Brutus. Bobo não reclama. Em compensação, como exclama. Bobos, com todas suas palhaçadas, deviam estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, minha gente, ele não teria morrido na cruz. Quem poderia ler mais uma parte? Posso? Eu posso? Por favor. O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade, e como toda criação, é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem se passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. Em compensação, os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos porque sabem sem que ninguém desconfie. Aliás, eles nem se importam que saibam que eles sabem. Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas. Novamente, não confundir bobo com burro, com tolo, com fútil. Fazer teatro, por exemplo. Facilita ser bobo? Ah, quantos perdem por não fazer teatro? O bobo é Chagall, que põe a vaca no espaço, voando por cima das casas. É quase impossível evitar o excesso de amor que o bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor é que faz o bobo. Muito bom. Quando a gente pega um texto desse fantástico e a gente pensa, ele chama das vantagens de ser bobo. Ele teve no meu espetáculo Mundo é um Moinho, ele teve na inauguração desse projeto, foi a Ana que deu esse texto. Enfim, quando a gente pensa, existe alguma vantagem em ser bobo? Quando a gente fala em, fulano é bobo, a gente está querendo dizer que a pessoa é o quê? Quando a gente diz que alguém é bobo, a gente está dizendo o quê da pessoa? Vamos lá? A minha interpretação desse texto. Não, João, não é a interpretação do texto. Eu preciso... Quando a gente pensa... Vamos lá, a gente pensa numa pessoa... A gente fala, fulano é bobo. A gente está falando do quê? Uma pessoa trouxa, que não pensa às vezes. Uma pessoa trouxa, que não pensa às vezes. Isso. João, complementa respondendo o que eu perguntei. Uma pessoa parada. Que não uma pessoa inocente, genuína. Você já foi, inclusive, para um lado muito legal. Porque quando a gente analisa esse texto, a gente está falando, a Clarice está falando que ser bobo, essa é uma pessoa pura, uma pessoa que não tem maldade. Ela não xinga, por exemplo, ela não coloca Cristo numa situação de vexame. Ela elogia, inclusive, né? Se Cristo tivesse sido esperto, mas ele não é, porque ele é puro. Porque só as pessoas que são puras são capazes de amar
sem pedir nada em troca, sem exigir nada. As pessoas não estão preocupadas, as pessoas puras, em ser enganadas. Elas estão preocupadas em viver, em dar o melhor delas, mas despretensiosamente. Então, vale muito, muito, muito a gente fazer uma reflexão desse texto, porque quando a gente lê a princípio, quando eu falei para a dona Heloísa que a gente ia usar esse texto na inauguração do projeto Crianças Criando Arte, que foi lá em fevereiro, quando eu falei o nome das vantagens de ser bobo, ela falou, mas do que fala, né? Porque a gente leva um susto, porque a Clarice está dizendo sobre a pureza do ser humano, né? Só consegue essa pureza quem realmente é bobo, não é? E não é bobo no sentido pejorativo, é no sentido humano, mais dentro da existência, da raiz, tá? Então a gente vai fazer a interpretação desse texto, a gente só não vai ter tempo de fazer ele hoje. E aí, eu vou colocar, então, alguém interpretando esse texto para a gente sentir, e não comparar no sentido de avaliar o João, a Angélica e a Ana, mas no sentido de entender como é que a gente procura essa leitura dramática, tá? Se ocupar com ambições, ou focar, ou é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por 2 horas. Se perguntar por que ele não faz. Zé, não dá para ouvir. Olha, tá no meu volume máximo. Vamos ver se tentar novamente. O bobo, por não se ocupar com ambições, nem tempo para ver, ouvir, tocar. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por 2 horas. Se perguntar por que ele faz alguma coisa, responde. Ser bobo, às vezes, oferece um mundo de saída. Porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. Bobo, verdade. Espontaneamente lhe vem a ideia. Oportunidade de ver coisas que os espertos. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos. E estes os veem como simples pessoas mundanas. O bobo ganha liberdade e sabedoria. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é um Dostoiévski. Há desvantagem, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão. Ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso, porque se mudara para Gávea, onde é fresco. Vai a boba e compra o aparelho, sem vê-lo sequer. Resultado, não funciona. Chamado um técnico, a opinião deste é que o aparelho estava tão estragado que o conserto seria caríssimo. Mas valia comprar outro. Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa fé, desconfiar, tanto está vendo. Enquanto que o esperto não dorme à noite, com medo de ser ludibriado. O esperto vence, com a úlcera no estômago. O bobo nem nota que venceu. Aviso, não confundir bobos com burros. Desvantagem. Pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não tem. César terminou dizendo a frase célebre: o bobo não reclama. A sensação exclama. Os bobos com as suas palhaçadas devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, o bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma atividade. Como toda criação, é difícil. Por isso que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. Os bobos, compensação,
Bem-aventurados os bobos, porque sabem sem que eles confiem. Aliás, não se importem que saibam o que eles sabem. Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas. Não confundir bobo com burro, com tolo, com fútil. Minas Gerais, por exemplo, facilita ser lá quantos perdem por não nascerem. Bobo é Chagall, que põe vaca no espaço, voando por cima das casas. É quase impossível evitar o excesso de amor que o bobo provoca. Porque só o bobo é capaz de excesso de amor. Só o amor faz. E aí, o que vocês acharam dessa interpretação? Esse texto aqui tá original, tá? O texto que eu coloquei, ele é adaptado. A gente adaptou para o espetáculo de teatro. Bom, a gente viu muita coisa. E essa semana, a gente vai fazer uma atividade diferente. Ela não vai ser livre. Vocês vão poder fazer essa atividade. Eu queria que vocês anotassem, tá bom? Vai ser uma atividade em dupla. Não pode ser uma dupla óbvia. Quando eu digo óbvia, por exemplo, não pode ser Pedro e a Sandra, mãe e filhos. Não pode ser a Raquel e a Bruna. Não pode ser Bianca e Angélica. A gente tem que se misturar, tá? A gente tem que lembrar que tem a Isabel lá no Rio, tem a Yasmin, que está em Rio Preto. E a Yasmin não pode fazer com Samara, que são primas. Não pode ser dupla óbvia. E vocês não vão criar nenhum texto essa semana. Vocês vão procurar um conto ou uma crônica. A turma de Araçatuba tem que se misturar, não pode ser entre eles, tá? Já aproveitando que o Felipe apareceu aqui. Vocês vão pesquisar uma crônica ou um conto da Clarice Lispector. Vocês vão escrever toda a interpretação delas, desse texto, e vocês vão fazer uma produção audiovisual interpretando dramaticamente esse texto. Uma das pessoas da dupla sai no vídeo. A outra pessoa vai nos explicar a interpretação da dupla. Então, uma aparece no vídeo e a outra vai nos apresentar a interpretação de texto da dupla. O tempo que vocês têm total entre vídeo e apresentação são de 7 minutos cada um. O texto precisa estar inteiro. Para o vídeo, não. Para a interpretação, sim. Certo? Como que vocês vão gravar isso? Não sei. Como é que vocês vão editar isso? Juntem-se. Alguém que edita com alguém que não edita. Não é? E mais do que isso, a gravação ela deve ser em primeiro plano ou em primeiríssimo primeiro plano. Vocês vão pesquisar o que é isso, quem ainda não sabe. Todos esses nossos vídeos, se vocês perceberem, eles foram gravados em primeiro plano. Muitas vezes, com closes em primeiríssimo primeiro plano. Apenas o da Betânia, que deu uma abertura de quarto plano, se eu não me engano, ou abertura geral. Então, vocês vão ter, em duplas, que procurar um texto, estudar o texto, fazer a interpretação do texto, e aí vocês vão ter que fazer um trabalho audiovisual, gravando um texto, um pedaço do texto, e esses vídeos, eles vão ter que ser enviados para mim até na segunda-feira, meia-noite. Não vale passar, porque vocês estão descumprindo os nossos combinados, que é até o domingo. Então, na segunda-feira,
Na segunda-feira, meia-noite, eu quero todos os vídeos, certo? Porque eu preciso estudá-los a noite inteira para a gente falar sobre eles na terça. Vocês não vão mandar no grupo essa semana. A gente vai voltar a falar de Clarice Lispector na semana que vem. Como que a gente vai fazer? Eu vou colocar o vídeo da dupla. Assim que termina o vídeo, o que não apareceu no vídeo começa a falar a interpretação do texto, tá? Pode usar psicologismo para interpretação, que eu acho que no da Clarice pede. Pode ser técnico? Pode. Pode ser uma interpretação técnica também. E o vídeo tem que ser naturalista. Não pode ser um vídeo falando o bobo por não se ocupar com ambição. Não é nada disso, tá? É uma interpretação naturalista. Não vem com voz aqui de, né? Ou voz aqui. Não venham com voz de teatro. É a voz de vocês, o mais natural possível. Um cenário o mais natural possível. Pode ter um som no fundo? Pode. Que seja o mais natural possível. Tá certo? E aí, na terça-feira, a gente vai voltar a falar de Clarice. Com os vídeos de vocês e com as apresentações de interpretação de texto. Fechado? Alguém tem alguma dúvida? Ficou clara a atividade? Zé, só para, assim, ver se eu entendi. Então, a gente tem que produzir esse vídeo, né, interpretando o texto que a gente escolheu da Clarice. Uma pessoa só da dupla vai interpretar acho que metade do texto, é isso? E aí, na aula, a outra pessoa vai interpretar a outra metade, é isso? Não. O vídeo, a interpretação de texto da dupla, o texto é inteiro. Vocês vão fazer uma interpretação inteira, um estudo sobre o texto inteiro. Aí vocês vão escolher um trecho, ou se ele não for muito comprido, vocês vão escolher ele inteiro. Vão fazer um vídeo. Pode ser uma parte, ou pode ser inteiro, do texto inteiro. E aí, grava esse vídeo, manda para mim. Edita e manda para mim. Na terça-feira, eu vou apresentar esse vídeo que é um fragmento, ou ele é inteiro. E aí a outra pessoa vai contar pra gente como é que vocês interpretaram esse texto inteiro. A interpretação de texto é inteira. A gravação pode ser só uma parte. Uma pessoa no vídeo, a outra pessoa falando sobre a interpretação. Porque assim a gente pensa que as duas pessoas vão trabalhar juntas e as duas precisam estar sabendo o que estão fazendo. Ficou claro ou ficou mais confuso? Não, ficou bem claro, Zé. Muito obrigada. Ficou claro? Alguém tem mais dúvida? Perguntem. Porque é uma atividade um pouco complexa. É na terça-feira que a gente fala sobre a interpretação, é isso? Exatamente. Só que essa interpretação ela não pode ser improvisada. Eu quero essa interpretação, eu quero um texto dessa interpretação, porque depois eu vou recolher esses textos. Então, assim, vocês precisam trabalhar juntos e escrever a interpretação do texto. É como se vocês fossem fazer uma crítica do texto que vocês leram, certo? Como se vocês escrevessem uma crítica. E aí vocês apresentam na terça, certo? Então, vídeos até a segunda-feira, meia-noite, para eu poder estudar isso tudo e colocar aqui numa ordem. Na terça-feira, a gente apresenta o vídeo e a outra pessoa da dupla fala sobre a interpretação. Ficou mais claro? Ou não? Só Clarice Lispector. Não pode ser de outro autor. A gente vai trabalhar um gênero para a gente se perceber as possibilidades de interpretação dramática e também as possibilidades de interpretação de texto. Só Clarice, certo? Quem precisar de ajuda, o Denis está com os 2 livros. Então, peçam ajuda para o Denis, ele escaneia e manda para vocês aí o que vocês precisarem, o texto na íntegra, se for o caso. Vamos lá. Mais dúvidas? Tipo assim, Zé, como a gente vai formar as duplas? Vai ser pelo grupo do WhatsApp, mas aí eu tô sem céu. Tá, então, você tá sem céu, a Luana também não tem internet sempre, então precisa pensar nisso para não cair os dois no mesmo grupo. Sim. Vocês vão se resolver.
você vai fazendo a sua parte pelo Instagram, que é o que você consegue, Sim. ou por e-mail, vocês combinam uma forma, tá? Cada um vai montar aí o seu grupo, a sua dupla. Se vocês forem no óbvio, da próxima vez eu monto as duplas. Eu acredito que todo mundo tem a capacidade aí de entender o que é óbvio e sair da zona de conforto. Não vale a Samara com a Bruna, né? Deixa eu ver quem mais. Não vale o Joãozinho com o Felipe, certo? Vocês precisam se misturar, porque senão da próxima eu formo as duplas. Zé, Oi. ambos têm que ter 7 minutos, né? O vídeo e a explicação no Isso. encontro, né? Perfeita Ambos 7 pergunta. minutos. Tudo não pode passar de 7 minutos. Se vocês fizerem um vídeo de 1 minuto, vocês têm 6 minutos para falar sobre a interpretação do texto. Se vocês fizerem um vídeo de 6 minutos, vocês têm 1 minuto para falar sobre a interpretação de texto. Certo? Esclarecido, Denis? Mais dúvidas? Sim. Alguém tem mais alguma dúvida? Tá claro isso? O que vocês acham dessa proposta diferente? Porque é interessante que a gente se acostumou a fazer manifestações, a gente está até usando esse nome. Está todo mundo falando manifestação, isso e aquilo, e a gente se acostumou a ficar livre 4 semanas. Nessa semana a gente tem que pôr a cachola para funcionar. Alguém gostaria de falar sobre o desafio? Eu quero ver textos com pausa, com vírgula, com ponto final, com ponto de exclamação, com 2 pontos, respiração, certo? Eu quero ver eu quero ver vídeo simples, eu não quero ninguém interpretando, né, dramaticamente, não realista, não naturalista. Então eu quero coisas simples, porém, ser simples a gente sabe que é mais difícil. Beleza, pessoal? Ô Zé, mais uma leve dúvida aqui. Na hora de gravar o vídeo, eu tenho que ter decorado o texto ou não? Não, pode ser lido. Zé, a interpretação, então, tem que ser em texto ou tem que ser em vídeo também? Não entendi o que você falou, João. A interpretação do texto da dupla, que, tipo, vai ter alguém que vai fazer em vídeo. Aí eu vou ter que fazer a interpretação do texto dele em vídeo ou na hora, assim, tipo, decorado, assim, estudado? Na hora, ao vivo, vai abrir a câmera e o microfone, vai abrir inclusive a câmera e apresentar. Pode ter a cola do lado, tá? Sim. Mas a interpretação vai ser aqui ao vivo. Ah, tá. Era essa a dúvida, sim. Ótima pergunta. Mais alguém? Zé, no dia você vai querer que, sei lá, projete o texto, alguma coisa assim? Fica a critério. Não é necessário. Tem o vídeo, né? Tem o vídeo. Não é necessário. Agora, se quiser, também fica à vontade. Beleza. Gente, pensem que a gente precisa ser simples. Eu tenho falado com isso nos bate-papos. Eu quero ver vocês simples. Porque quando a gente sair de Clarice Lispector, a gente vai ter que fazer um texto de 4 linhas. E vocês vão ter que expressar poeticamente algo muito legal em 4 linhas. Então, a gente precisa dessa simplicidade. Fechado? Mais alguma pergunta? Raquel e Bruna, eu vi alguma coisa ali. Não podem ser vocês duas, hein? Olha lá, tô de olho. Não, tá bom. Ô, Zé, eu tô aqui, Zé. Não, entendi. Deixa eu falar. Isso é chato. Para. É que eu falei que a Raquel tá vendo comigo. Ô, Zé, ela quer te perguntar se ela pode fazer com a Samara, se é óbvio. Não sei. É óbvio. Mas a Raquel é minha irmã, a Samara é minha amiga, não é óbvio, né? Eu acho óbvio. Eu acho que a Raquel podia fazer com o Felipe, com o Denis, com o João. Que aí não é óbvio. Gente, alguém faz comigo? Vamos lá, gente. A Débora não vai fazer com você, Giovana. Para de graça. Giovana só não pode fazer com a Débora. E Débora só não pode fazer com a Giovana. Tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do mundo de Clarice, que o mundo de Clarice é muito complexo, porém eu acho que é necessário.
essa atividade vai ajudar vocês muito na interpretação de textos constantemente, porque eu vou fazer bilhões de perguntas que vocês não vão saber responder. Portanto, estudem, porque a gente vai perguntar coisas assim, realmente muito profundas na interpretação, porque a gente vai sair da camada superficial e a gente vai entrar até realmente a gente entender esses textos que vocês estão falando. Por isso que cada um 7 minutos, porque a gente vai abrir para debate. Tá. Oi. Zé, tira a minha dúvida. Na hora de falar da interpretação, por exemplo, se a pessoa que está respondendo, ela esquecer, o colega da dupla pode ajudar ou não? A pessoa começou, ela termina. A pessoa começou e termina. O outro já saiu no vídeo, tudo bem? A gente aqui tem que... A gente não vai fazer como a gente faz na escola, que um vai ajudando o outro. Cada um aqui, na hora do vamos ver, vai fazer individualmente. Tá. Os tempos vão ser cronometrados na hora da interpretação ou não? Você falou que é no máximo 7 minutos o vídeo. 7 minutos? Por exemplo. Não falei que 7 minutos é o vídeo. 7 minutos é a atividade total. Se o seu vídeo tiver 1 minuto, você tem 6 minutos para falar. Se o seu vídeo tiver 5 minutos, você tem 2 minutos para falar. Portanto, precisa ter um equilíbrio. Fechado? Sim. Beleza, gente? Luaninha, você gostaria de falar alguma coisa? Seu microfone está desligado. Então, cheguei hoje, né? Se alguém me quiser, gente, eu tô aqui. Peguei a net da vizinha. A interpretação não é só no áudio, Isabel. A interpretação, vocês vão abrir a câmera e o vídeo para interpretar, tá? Luana, você gostaria de falar mais alguma coisa pro pessoal? Eu gostei muito da aula de hoje, primeira aula minha. Tô tremendo aqui, até a criança tá tremendo aqui dentro de mim e tô muito contente por essa aula, muito satisfeita, muito feliz e vou tentar não perder nenhuma. Luana, então conta aí, já que você começou a falar um pouquinho, uma novidade pro pessoal pra gente encerrar. Gente, eu tô grávida, né? Tô com 2 meses, vou ter um bebê que eu vou levar ele pro teatro também, então vocês vão ter que me ajudar a balançar um pouquinho de cada vez. E tô super contente. Giovana, é do Bruninho, aquele seu amigo. Gente, Luana vai ser mamãe e nós vamos ter mais um ator no teatro Mirim. Vai, eu vou levar ele. Lu, ou ela, né? Porque eu acho que é ela. Toda sorte do mundo para você. Obrigada, Zé. Vamos encerrar, pessoal? Zé, Oi. Uma dúvida, última. Vamos lá. A interpretação, ela tem que ser no vídeo e também ao vivo? A pessoa interpreta no vídeo e também ao vivo? Não. A interpretação, ela vai para o vídeo. Não é? Por exemplo, quando você faz o vídeo, você vai levar a sua interpretação do texto para o vídeo. Falar sobre a interpretação é ao vivo. Entendi. Entendeu mesmo? Quer que eu explique novamente? Sim. Ó, entendi agora. Quando vocês fizerem... Primeira coisa, escolher o texto. Segunda coisa, interpretar. Porque aí o trabalho de interpretação está sendo feito. Aí vocês vão fazer o vídeo depois de interpretar. Não adianta fazer o vídeo e depois fazer a interpretação de texto. E não adianta cada um fazer uma parte, porque a gente vai perceber. Os dois têm que fazerem juntos. Peguei um texto, não deu certo, muda o texto. Peguei o texto, o outro pegou também, tudo bem. Nós teremos 4 vídeos, quer dizer, 2 vídeos e 2 interpretações do mesmo assunto. Só não pode das vantagens de ser bobo, porque a gente já usou bastante, fica fácil. Das vantagens de ser bobo, não pode. Denis, ficou mais claro agora? Sim, ficou. Alguém tem mais alguma dúvida? Zé, vão ser só dos contos ou pode ser crônica também? Porque eu me perdi nessa hora. Eu disse qualquer texto, da Clarice. Zé. Oi. Na hora da interpretação ao vivo, né? Certo. Eu vou estar entendendo, explicando por que a gente pegou e qual a ideia que a gente teve. Foi isso? Sobre o texto? Não. Vocês que não é vão... a interpretação falada? A interpretação do texto. Vocês vão interpretar o texto. Vocês vão fazer uma crítica ao texto.
Entendi, não tem nada mais a ver com apresentação, não. É uma defesa mesmo do texto, é isso? Aquilo que vocês entenderam do texto, aquilo que vocês interpretaram do texto. É uma crônica, é uma defesa, uma crônica não, é uma crítica, né? Não necessariamente falar sobre por que vocês pegaram. A gente quer entender o texto, então vocês precisam explicar para a gente o texto. Entendi, Zé. Ficou mais claro? Agora sim. Gente, precisamos encerrar. Se a gente tiver mais dúvida, a gente manda lá no grupo. Tem uma galera que precisa... A gente precisa sair, né? Beleza, pessoal? Dúvidas, vocês perguntem no grupo, tá bom? Então, boa noite. Boa noite, Zé. Beleza, Zé. Boa noite para todos. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. obrigada. Gente, beijo. Oi, Zé! Oi. Não tô... Oi, Vitor! Olá, Oi lá, tudo bem? tudo certo e com você? Bem que você falou que você ia aparecer, né? Eu E essa ia. mãe... Fala para ele Essa assim, mãe- a minha mãe vai fazer comigo o trabalho. dessa Vai semana. fazer? Não sei o que é. Essa mulher de cabelo novo... Então, Ela tá ficou meio linda, né? Ficou. Ali é linda, né, Ali? Ela tava falando aqui que vocês estavam vendo o texto do Bobo. A gente passou pelo texto do Bobo. Ah, eu fiz um dueto com o João desse texto. Ah, vocês fizeram Lá no também, SESI. né? Sim. A gente fez no Mundo é Moinho ele, né? E a gente fez também agora na inauguração desse projeto, a gente fez ele. Ah, que legal. O texto é muito bom mesmo. É lindo, o texto é lindo. Eu não sei, eu acho que eu preciso colocar talvez menos coisas e a gente começar a falar mais de algo especificamente, porque vai rolando e a gente precisa fazer essas interpretações, assim, né? Aham. Que são muito boas. Eu adoro fazer essas interpretações. Eu leio o texto e eu fico na casa pensando, mas por que ela escreveu isso assim? Vou pensando assim. Nossa, é muito bom, é muito bom. É várias referências, né? De tudo. Fala pro Zé que eu tô de uniforme. Tô mas vendo. de uniforme. Tô Ela tá- vendo. Ele tá te ouvindo, mãe. Ai. E a Luaninha, pegou todo mundo de surpresa, Lu? Você ainda tá aí? Ô Zé, eu vou lá pro curso, tá? Que eu dei uma escapadinha. Beleza? Beijos. Beijo. Tchau, Até. gente. Ai, não tô conseguindo ligar. Tô aqui. Agora nós vamos desligar, tá bom? Tá Você bom, Zé. Você tá bem? Tô bem. Tô comendo aqui uns bolinhos que eu tava com vontade.